Continuamos de férias, né? Continuamos no momento em que a gente está podendo brincar, investir, se divertir com os nossos filhos. Então, assim, esse nosso próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre como uma família preventiva evita de uma criança caminhar para as drogas. Vem caminhar com a gente nessa história. Estou esperando vocês lá. Então, a gente falou que nesse vídeo a gente ia estar abordando, né? Eu acho que é o primordial de todo esse trabalho que eu falo com relação à criança, né? Que é a ideia da ação preventiva, né? A ideia da formação saudável da criança. E aí, assim, esse tema de como uma família preventiva pode agir, como é que é ter, funcionar com mais assertividade, né? Ser uma... pais e mães, né, razoavelmente sustentáveis para os seus filhos, para a formação dessas crianças, né? Então, assim, como eu estive falando no último vídeo, a importância dos encontros, né, no momento das refeições. Parece, assim, até impressionante, mas, assim, pais que chegam e não conhecem o mínimo da intimidade dos seus filhos porque não pararam para ter um tempo de conversa, para ter um tempo de diálogo, para abrir um canal de diálogo. Quando eu falo de algumas ações e de algumas estratégias, né, é para que a gente comece a construir essa relação desde muito cedo. E o momento em que você começa a construir o diálogo com seu filho, que você começa a aprender a conversar com eles, assim, mas entendendo que a criança, ela tem pouca habilidade com a fala. A criança, ela não tem a elaboração que a gente tem, ela não consegue elaborar um diálogo como a gente elabora. E aí, o que eu faço para acessar o meu filho, para estar mais próximo do meu filho? Eu tenho que aprender a brincar com ele. Eu tenho que aprender a jogar com ele, eu tenho que conhecer essa criança através do que ele me oferece, que muitas vezes é um desenho, muitas vezes é a possibilidade de sentar no chão. Eu sempre falei isso para as psicólogas que trabalham comigo, para as psicólogas que têm o sonho, que têm o desejo, né, de trabalhar com psicologia infantil, que querem trabalhar com criança. A primeira coisa que eu não pergunto qual é a sua linha terapêutica, eu não pergunto qual é o seu embasamento terapêutico, eu pergunto assim, você tem possibilidade de sentar no chão com uma criança? Porque enquanto você não tiver possibilidade de sentar no chão com uma criança, você não vai ter possibilidade de olhar essa criança no olho, você não vai ter possibilidade de trocar com ela no mesmo patamar em que ela está. E se você não tiver possibilidade de trocar com essa pessoinha, com essa criança dentro do universo dela, você não vai acessar essa pessoa, você não vai conseguir chegar no universo dela. Tem uma piada que fala assim, um pai estava andando com um filho, né? E eu gosto sempre de trazer essa história, que eu acho que é bastante interessante, ilustra bem tudo que eu estou falando, né? O pai estava andando com a criança na praia, e aí, de repente, vem uma outra pessoa andando com um cachorro, e era um cachorro daqueles, tipo, antigamente, um Cocker Spaniel, né? Um cachorro mediano, tipo, a gente hoje vê menos, né? Hoje a gente vê mais um bulldog francês, até que tem uma cara mais bravo e tal. E aí o pai vinha com a criança e, de repente, a criança paralisou e não andou mais, com medo do cachorro, né? E aí o pai vira para a criança e fala assim, o que houve? E a criança apavorada olhando para o cachorro sem conseguir continuar andando, né? E esse pai vira para a criança e fala assim, anda, qual é o problema? Olha o tamanho do cachorro. Que medo, você vai ter medo de um cachorro desse tamanho? Que besteira! Quem sou eu para falar do medo do outro, né? E aí essa criança vira para o pai e fala assim, desce aqui embaixo e vem ver o tamanho dele. Só no momento em que eu descer lá embaixo e olhar o mundo da forma como o meu filho está olhando, eu vou poder entender os sentimentos dele, eu vou poder ajudar ele a entender os sentimentos dele. Enquanto eu quiser que o meu filho funcione dentro do mundo que eu estou vendo, que eu já entendo, porque vocês precisam entender, isso é muito importante, criança ainda não tem um discurso interno para entender o que é medo, o que é raiva, o que é alegria, o que é tristeza.
Somos nós, com a nossa bagagem, que vamos estar ensinando para eles, mas dentro da linguagem deles, dentro do universo deles, sentando no chão, brincando no chão, sentando na areia, rolando na areia. Para a gente ser pai e mãe, a gente tem que voltar a ser um pouco criança, a gente tem que resgatar um pouco a nossa criança interior. A gente tem que lembrar dos medos, das dúvidas, das angústias, das ansiedades que a gente tinha, para poder estar mais íntimo, para poder estar mais perto, para poder ser mais, né? Essa pessoa que está construindo uma nova pessoa. E assim, é de fundamental importância quando a gente fala da questão das férias, né? Essa coisa de sentar junto, de estar junto. Eu vejo às vezes pais, né, que para a criança a coisa do desenho, né, ele está ali, ele está contando uma história, né? Aquele desenho é tudo para ela, né? Ela fica um tempão fazendo aqueles rabiscos, né? Aqueles riscos e rabiscos. E é desesperador quando a gente vê um pai olhar para um desenho de uma criança que vem feliz da vida, mostrar aquilo para o pai e fala: pai, olha o que eu fiz, né? Eu falo muito pai, mas quando eu falo pai, eu estou querendo me referir a pai e mãe, né? A essas figuras de referência, né? E aí, pai, mãe, olha o que eu fiz, né? E traz aquilo todo feliz e satisfeito, né? E aí o pai olha e fala assim: mas o que é isso? É só rabisco. Para ele não é só rabisco, para ele tem uma história, para ele tem um conteúdo, para ele colocou muita coisa ali. E aí cabe aos pais pegar aquela história, pegar aquele conteúdo e falar assim: poxa, que legal, me conta essa história. E aí o filho vai contar a história daquele desenho que a gente, na verdade, não está entendendo nada, mas ele está entendendo tudo. E no momento em que eu abro esse canal para essa criança dizer o que ele estava sentindo, o que ele estava querendo passar no momento em que ele fez aquele desenho, eu começo a abrir um canal de comunicação, eu começo a abrir um canal de diálogo, eu começo a ouvir o que essa pessoa tem para trazer, que está dentro dela, qual foi aquela elaboração lúdica que ela trouxe, porque é através do lúdico que a criança se comunica, é através do lúdico que ela conta a história dela, né? É por aí que a gente vai chegando perto desse novo serzinho, né? Que não é uma continuidade de mim, é um projeto independente, e por ser independente eu preciso construir esse canal que me aproxima deles. Uma outra coisa que é muito importante, né, nesse processo de formação é eu priorizar e dar importância a ter momentos de lazer, de prazer, que também estejam dentro da realidade deles, que eu esteja fazendo, escolhendo programas aonde eu vou estar atendendo às necessidades de uma criança e não a necessidade de um adulto. Então, assim, quando eu for programar, né, os passeios com os meus filhos, quando eu for programar os programas com os meus filhos, que não sejam os churrascos onde eu vou encontrar com os meus amigos, que não sejam os churrascos aonde eu estou indo, que o meu filho vai ficar sozinho no parquinho brincando com a mãe, ou com a babá, ou com o pai, com a babá, e eu vou estar me divertindo com os meus amigos sem prestar atenção no que ele está fazendo, sem prestar atenção em quem é ele, sem prestar atenção em como ele brinca. Eu acho assim, a gente tem o direito de se divertir, a gente tem o direito de estar com os nossos amigos, mas cada coisa no seu momento. Se é para estar com o filho, é para estar com o filho. Então, assim, se o momento é dele, então a gente vai para um programa dele. É um cinema que seja específico para a idade dele, ir para um parquinho onde eu vou estar brincando com ele, onde eu vou estar participando da alegria e da atividade que ele está vivendo naquele momento. Então, reservar momentos de passeios, lazer, diversão, que falem a linguagem da criança, e não que a criança se adaptar ao mundo do adulto. Isso é muito importante nessa questão de preservar a criança de um caminhar para as drogas. Pô, essa mulher tá doida, por que ela está falando isso, né? Porque se eu levo essa criança onde eu sou exemplo para viver programas onde ela só está
vivenciando a realidade de pessoas bebendo e se divertindo e ficando alegre através da bebida, ela começa a achar e a aprender que ela também só vai ficar alegre e feliz através da bebida, porque ela não aprendeu o que é alegria e felicidade de maneira normal, o que é alegria e felicidade através de um brincar, de um correr, de rir, porque ela não está tendo essa referência dos pais dela. Acaba que a gente muitas vezes passa a referência da chateação, do cansaço, do aborrecimento quando chega do trabalho e nas férias no final de semana a gente vai tentar relaxar e a nossa forma de relaxar, na maioria das vezes, é se utilizando de alguma substância psicoativa, né? O brasileiro tem muito essa tendência, né? Férias é regado a cerveja, encontros sociais são regados a cerveja. Ter muito cuidado com que referência eu estou passando para essas crianças, que referência eu estou passando para os meus filhos. Eu tive um outro episódio que eu acho que é interessante trazer para vocês aqui, eu falo muito disso nas minhas palestras, né, em escolas, quando eu vou falar sobre como uma criança caminha para as drogas, que eu fui uma vez num churrasco desses de prédio, de condomínio, né, que se reúnem várias pessoas, e eu estava com a minha filha, ela estava com uns 4 anos, 5 anos por aí, e aí a gente saiu do churrasco, da festa, né, e tinha um senhor que tinha bebido demais e estava andando na frente da gente, falando, enrolado, rindo, brincando e andando assim, aquela coisa meio cruzando as pernas, sabe? Faz um 4, é impossível, sabe aquela coisa? Vai o 4, não faz. E aí ela virou para mim e falou assim, tava eu e a minha mãe do lado, né? E aí ela virou para mim e falou assim, mamãe, esse moço tá bêbado? Isso era um diálogo normal, porque, como eu falo para vocês, elas sempre acompanharam o meu trabalho, então elas sempre prestaram muita atenção, né? E aí ela virou para mim e falou assim, mamãe, esse moço tá bêbado? E aí a minha mãe prontamente disse, não, minha filha, ele tá alegre. E eu prontamente disse, não, minha filha, ele tá bêbado. Porque a criança não pode ter a referência de que aquilo é alegria. Alegria é outra coisa. Aquilo lá é embriaguez, é perda de controle. Não quero dizer que as pessoas não possam ficar alegres, não possam se embriagar em algum momento da vida, mas a gente não pode passar para a criança a ideia, a noção, a referência de aquilo é o comportamento normal, aquilo é uma alegria normal. Não, aquela não é a alegria normal, esperada e desejada. Aquela lá é a alegria que é promovida, que é detonada pelo uso de uma substância. E se a gente quer trabalhar dentro de uma mentalidade preventiva, a gente precisa passar outras informações, a gente precisa formar essas crianças com novas informações. Eu não sou careta, eu sou preventiva. Continua caminhando com a Ana Café. Pode ser que a gente consiga construir um universo, não sei se melhor, mas diferente para essas crianças.